Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou gravando aqui, vou gravar aqui de casa, estou em casa nesse momento o Senhor me tocou no coração de fazer uma palavra e vai ser um pouquinho extensa, mas eu vou procurar ser breve, tá bom? Eu vou estar lendo lá em Mateus 27 e vou procurar ler bem rápido. E foi Jesus apresentado ao presidente e o presidente o interrogou dizendo: És tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: Tu o dizes. E sendo acusado pelo príncipe do sacerdote, pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhes então Pilatos: Não ouves quanto testificam contra ti? E nem uma palavra lhes respondeu? De sorte que o presidente estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar o preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinha então o preso bem conhecido chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: Qual desses queres que vos solte, Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja havia o entregado. E, estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: Então entregues a questão desse justo, porque num sonho sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão e pedisse Barrabás, que matasse Cristo. E respondendo, o presidente disse-lhes: Qual desses dois queres que vos solte? E eles disseram Barrabás. Disse-lhes Pilatos: Que fareis de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: Sejam crucificado. O presidente, porém, disse: Mas que mal fez ele? E eles chamavam, dizendo: Seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: Estou inocente do sangue desse justo. Considerai isto. E respondendo todo o povo, disse: O sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. E logo os soldados do presidente, conduzindo a Jesus à audiência, reuniram juntos dele toda a corte. E despindo, o colocaram numa capa de escarlata, e tecendo uma coroa de espinho, puseram na cabeça, e em sua mão direita uma cana. E ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, o rei dos judeus. Cuspindo nele, tornaram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. E depois de haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e levaram para ser crucificado. Esse é o nosso Jesus. Logo em seguida aqui nós temos o sepultamento de Jesus e no capítulo 28 de Mateus temos a ressurreição de Jesus. E todos sabem que ele ressuscitou ao terceiro dia. Estamos falando aqui do nosso Jesus, que provou o quão grande amor ele tem pelos seus filhos, o quão grande amor ele tem pela humanidade. E esse é o nosso Jesus, que não poupou nem a sua própria vida por você e por amor a mim. E nós muitas vezes falamos do amor de Deus e muitas vezes nós vemos, a indiferença, muitas vezes nós vemos que... Eu até me emociono em falar. Muitas vezes nós perguntamos e se a pessoa gostaria de mudar a tua vida, de ser transformado pelo amor de Cristo, e se gostaria de aceitar Jesus, e muitas vezes nós ouvimos uma negativa, sabe? Muitas vezes nós vemos que a pessoa rejeita aquele que é o Todo-Poderoso, aquele que tem o dom da vida. Ele pode nos dar a vida e pode nos dar a vida eterna. E muitas vezes nós ouvimos a pessoa falar que deixa essa história de Jesus de lado, deixa essa história de Bíblia de lado, isso aí não é para mim não, eu vou aproveitar a minha vida.
e o cristianismo ele é tido como careta. Muitas vezes nós vemos aí também aquele movimento que uma questão de título, né? Você falar que é cristão, mas você não pratica o cristianismo. O cristianismo, praticar o cristianismo é ir de pregar o evangelho a toda criatura, a tempo e a fora de tempo. Esse é o verdadeiro cristianismo. Você vê uma pessoa precisando de Jesus e você ir lá e falar para a pessoa de Jesus. Não se envergonhar da palavra. Nós não vamos se envergonhar da palavra de Deus, porque o Senhor Jesus, ele não se envergonhou de nós. E na passagem de Lázaro, Lázaro que era o rico, Lázaro que era o pobre, que ele vivia das migalhas que o rico jogava, nessa passagem nós podemos ver que o rico ele foi para o Hades e Lázaro ele foi para o seio de Abraão. Essa passagem é tão esclarecedora a respeito da eternidade. Então Lázaro foi para o seio de Abraão e o rico foi para o Hades. Mas naquele tormento todo, o rico ele falou assim: pai Abraão, pede para que Lázaro molhe a pontinha do seu dedo para me refrescar aqui embaixo. E Abraão disse para ele que não tem passagem. Olha aqui, Abraão nega o pedido, explicando que não existe, que existe um grande abismo que o separa e que ninguém pode atravessar. E o rico, ele pediu para que Lázaro, ele pediu para que pai Abraão mandasse Lázaro lá para evangelizar para os seus 5 irmãos, que poderiam também cair na onde ele caiu, que é no Hades. E aí o pai Abraão falou assim: mas lá existe Moisés e os profetas, e que está evangelizando. Se eles não aceitarem os profetas falando de Jesus, como vai aceitar Lázaro que já está morto? Então, depois que nós passarmos para a eternidade, que nós passarmos pela porta da eternidade, não tem mais jeito. O jeito é agora. A oportunidade é agora, enquanto você tem vida. A decisão para a eternidade é em vida, não é depois que morre. Porque depois que morre não tem mais jeito, não adianta mais fazer missa de 7º dia, jejum, não existe outra oportunidade a não ser enquanto você tem vida. Esse é o momento. Quando você ouvir falar da palavra do Senhor, pensa na oportunidade que você está tendo, maravilhosa, de ter a sua salvação, de ver a face do Senhor Jesus. Pensa nessa oportunidade, não perca. Não perca tempo de aceitar Jesus como seu único Salvador e deixe que Ele domine a tua vida, deixe que Ele dê a direção da tua vida. Essa passagem do rico e do Lázaro é bem esclarecedora, porque o pai Abraão mesmo disse que não tem, é impossível a passagem do abismo, da onde ele está, para que ele venha molhar a ponta do dedo. É impossível, porque não existe como atravessar. Depois que cair lá no inferno, não tem outra oportunidade. A oportunidade você tem agora. Como o rico perdeu essa oportunidade, mas o pobre Lázaro, que vivia das migalhas do rico, esse sim escolheu a melhor parte. Escolha você também a melhor parte, que é estar do lado de Jesus, da eternidade. Jesus Cristo, Ele está te dando a oportunidade hoje. Não perca essa oportunidade. E eu deixo essa palavra agora para a tua reflexão, no nome santo de Jesus. Se ouvires a voz do Senhor, não endureça o teu coração. Amém?